Olá, estudantes de matemática. Vamos considerar essa matriz A em um vetor do plano, um vetor x, para verificar se a transformação do R2 no R2, ou seja, uma transformação que leva um vetor do plano a outro vetor do plano, dada por t de x igual a ax, verificar se ela é linear. Então, essa transformação, ela nos diz o seguinte: a gente tem que pegar a matriz A, 2, 1, menos 1 e 2, multiplicar por um vetor, estou chamando aqui um vetor genérico xy, e a gente vai obter outro vetor também do plano. Fazendo a multiplicação ali, fica 2x mais y e menos x mais 2y. Então, a gente cria esse novo vetor. Se essa transformação é linear, duas condições devem ser satisfeitas. A primeira delas, a transformação de uma soma, vou chamar aqui de o x' mais um x duas linhas, são dois vetores do plano, tem que ser igual à transformação do x' mais a transformação do x duas linhas. E a outra condição que deve ser satisfeita é que a transformação de um número vezes esse vetor tem que ser igual a o número multiplicando a transformação do vetor. Então, o que eu vou fazer agora é uma verificação se essas duas condições são satisfeitas para essa transformação. Bom, para conseguir aplicar aí essa transformação, vejam que a gente vai precisar aqui de dois vetores. Então, eu vou criar dois vetores, um x', que tem como componentes um x1 e um y1, e um x duas linhas. Suas componentes são x2 e y2. Também será necessário definir aqui um número qualquer, um número real. Vou chamar de alfa. Um número real. Bom, a soma do x1 mais o x2, deixa eu colocar aqui, não é x1, x' mais o x duas linhas, fica x1 mais x2 e y1 mais y2. Eu vou precisar dessa soma desses dois vetores, então, que eu vou precisar aqui para fazer a transformação da soma. Bom, eu vou apagar aqui essa segunda condição, depois a gente volta a ela. Caso seja necessário, é só voltar o vídeo aí para vocês visualizar de novo quais são essas duas condições que têm que ser satisfeitas. Bom, a transformação da soma, ela fica assim. Vamos escrever aqui usando essa transformação aqui. Ou seja, a transformação faz com que eu multiplique a abscissa do vetor por 2 e some com a ordenada, e depois faça menos a abscissa mais duas vezes a ordenada, conseguindo assim um novo vetor. Então, essa transformação vai ficar assim. Então, é duas vezes a abscissa aqui. Então, fica 2x1 mais 2x2, já multipliquei ali, mais o y1 mais o y2. E agora menos x, então fica menos x1 menos x2 mais 2y1 mais 2y2. Pronto.
Essa aqui é a transformação de x' mais x². Bom, eu vou fazer aqui embaixo agora separado a transformação de x'. Então vai ficar assim: 2x1 mais o y1. E aqui fica menos x1 mais 2y1. Essa é a transformação do x'. Agora eu vou fazer a transformação do x². Então ela vai ficar assim: 2x2 mais o y2 e menos x2 mais 2y2. Somando essas duas agora, fazendo t de x' mais o t de x². Então, a gente fica com, eu tenho que somar esse com esse. Então, já colocando em ordem ali, ó, 2x1 mais 2x2 mais o y1 mais o y2. E aqui embaixo, esse mais esse, fica menos x1 menos x2 mais 2y1 mais 2y2. Vejam que esse resultado ficou igual a esse. Então, essa primeira condição está satisfeita. Agora nós vamos para a segunda. Vou apagar isso aqui. De novo, né? Caso seja necessário rever, é só voltar o vídeo, está tudo ali. Vou apagar até essa aqui. Esse aqui a gente não vai precisar mais. Pronto. Bom, agora a segunda condição diz o seguinte: t de alfa x tem que ser igual a alfa t de x. Vou colocar x', porque eu já tenho ali um vetor, eu já criei esse vetor. Então, eu vou escrever aqui como fica o alfa x' que eu vou precisar. Então, é só multiplicar ali o meu vetor x' por alfa. Fica alfa x1, alfa y1. Então, a transformação de alfa x1 vai ficar assim: 2 alfa x1 mais alfa y1 e menos alfa y1 mais 2 alfa y1. Essa é a transformação de alfa x1. Bom, vou fazer aqui do outro lado alfa multiplicado pela transformação, que eu coloco a transformação de x1. Então, a transformação de x1 é 2x1 mais y1 e menos x1 mais 2y1. Multiplicando tudo por alfa, eu vou ficar com 2 alfa x1 mais alfa y1 e aqui menos alfa x1 mais 2 alfa y1. E aqui, de novo, a gente percebe, né, que a alfa transformação de x' é igual à transformação de alfa x'. Então, essa segunda condição
também foi satisfeita. Então, o que a gente conclui aqui é que, sim, essa transformação, a transformação T, é linear.